O Internacional trabalha para nos próximos dias e ainda antes do fechamento da janela de transferências, encaminhar pelo menos 7 saídas no seu elenco. A gente traz detalhes sobre estas possibilidades, os clubes já interessados e as negociações que existem neste momento para essas possíveis 7 saídas do elenco do Internacional, o que vai viabilizar mais chegadas, espaço na folha salarial do clube e também movimentos importantes, não somente nessa última semana de janela, mas também na janela mais quente, que é a janela do meio da temporada. Todos os detalhes sobre as possíveis 7 saídas do elenco do Inter e essa lista nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas GS Repórter, e nesse conteúdo a gente traz todos os detalhes da lista de possíveis 7 nomes que estão deixando o Internacional. Existem nomes próximos de deixarem o clube, existem nomes que não estão tão perto assim, o Inter vai ainda avaliar a situação e a gente vai trazer todos esses detalhes nesse conteúdo. Antes, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, já somos quase 53 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho para ser notificado dos conteúdos por aqui, tá certo? E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Vocês já estão vendo aí na tela as odds para Inter e Asa em Arapiraca, jogo desta quarta-feira, e eu tô apostando em vitória simples do Internacional. Tu pode jogar numa chance dupla, empate ou vitória do Inter, até porque o empate classifica o Colorado para a segunda fase da Copa do Brasil. Então vai lá em KTO.com, aproveita o código DIAS no primeiro depósito e ganha uma free bet de 20% para sair brincando lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero falar aqui sobre essa lista, tá? Essa lista de pelo menos 7 nomes que podem e devem deixar o Internacional. A questão é se o Inter vai conseguir, com este tempo que tem, viabilizar todas essas saídas nesta janela. Alguns nomes já inclusive foram cortados da lista de relacionados para o jogo desta quarta-feira pela Copa do Brasil lá em Arapiraca, Alagoas. 3 nomes foram cortados, por quê? Qual que é a ideia do Inter? Se eu utilizo esses jogadores na Copa do Brasil e eles têm possibilidade de jogar em outro clube brasileiro, isso vai pesar no negócio, porque vai chegar um Corinthians da vida que quer tirar o Depena do Inter, ele vai olhar, pô, mas eu vou contratar o Depena, vou fazer um investimento e não posso utilizar ele na competição que eu quero ganhar, que é a Copa do Brasil, pra que eu vou trazer esse jogador? E aí atrapalha uma negociação. Mas, gente, existe uma lista nos bastidores do Beira-Rio de pelo menos, neste momento, 7 jogadores que podem deixar o Internacional e que o Inter não se opõe a essas negociações. Existem nomes mais próximos, existem nomes que são tratados como tendência e eu quero trazer essa lista para vocês. Começando pela defesa, tá? O lateral esquerdo, Tauan Lara, que foi reintegrado ao elenco muito mais por uma necessidade de só ter o René na posição e o Kudê ter enxergado que não dava para improvisar o Depena, que ele não estava conseguindo render de volante para lateral esquerdo. O Tauan Lara entrou em forma, melhorou, eu diria, a forma. Ele chegou 4,5 kg acima do peso na reapresentação lá no dia 8 de janeiro. Foi afastado, ficou treinando em Alvorada, mas ainda assim, antes mesmo de se apresentar acima do peso, ainda lá em 2023, já era um nome que o Inter queria negociar e quer negociar. Teve sondagem do futebol mexicano, até evoluiu para uma proposta, mas não agradou nenhuma das partes. Mas o Inter segue aguardando uma oferta pelo Tauan Lara e deve se desfazer desse jogador que tem contrato até 2025. Agora no meio de campo, Gabriel Rufi, talvez seja o caso mais polêmico dessa lista. O Gabriel fez uma declaração abrindo o coração de fato, praticamente em tom de despedida do Internacional. Gabriel, que foi um desses nomes cortados dessa lista do Inter, da delegação que foi para Maceió, lá em Alagoas, para esse jogo da Copa do Brasil, essa estreia do Inter na Copa do Brasil. Gente, o Gabriel renovou o contrato em novembro do ano passado, até 2025, mas o Kudê já comunicou à direção que o Gabriel não está nos planos dele. Ele tem ótima relação com o Gabriel no dia a dia, trabalha com ele normalmente, estava relacionando para as partidas, entrou em 2 jogos, mas é um jogador que não se encaixa no modelo do Kudê na visão dele e da sua comissão e não vai ficar no Internacional. Ele teve conversas com o Los Angeles Galaxy na Major League Soccer,
teve conversas com o Vasco da Gama e teve uma sondagem do Cruzeiro e do Botafogo. Ainda não evoluiu para uma proposta e para uma saída, mas a ideia do Inter é que nessa última semana agora da janela, a primeira semana de março, última da janela de transferências, consiga encaminhar a saída do Gabriel. O outro nome é o de Gustavo Campanharo, que inclusive está afastado. Ele teve um problema lá um mês atrás, antes do jogo contra o Santa Cruz, nos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, pelo gauchão. Ele teve um problema no joelho, um desconforto, fez até um mini tratamento em São Paulo na última semana, foi liberado pelo Internacional e o Inter está enxergando a mesma situação do Gabriel para o Campanharo. Quando tiver oportunidade, vai liberar o Gustavo Campanharo, porque ele não vai ficar no Inter em 2024. Esse tem contrato até o final do ano. O outro caso é o do Carlos de Pena, que aí é até um caso curioso. O Inter não se opõe à negociação, mas, caso ela não aconteça, o Inter também não se opõe, porque o Tchatcho gosta muito do Carlos de Pena e vai seguir aproveitando ele. É um homem de confiança do Eduardo Cudê. A gente viu até nas últimas semanas um vídeo que viralizou do filhinho do De Pena cantando uma música da torcida do Internacional. A gente sabe da identificação dele por ser uruguaio também aqui do ladinho do Rio Grande do Sul e ele quer ficar no Inter. Eu conversei com pessoas ligadas ao Carlos de Pena que me relataram. Ele quer ficar no Inter. Só que sabe que como o Inter não se opõe ao negócio, pode acabar acontecendo. O Corinthians abriu conversas com o jogador e com o Internacional. O Vasco demonstrou interesse, mas parece que o caminho mais óbvio desse momento é o Corinthians. Tem que ver se vai evoluir essa negociação. O quinto nome dessa lista, Luiz Adriano. Esse eu já trouxe aqui detalhes para vocês, tá? O que pintar de propósito, o Luiz Adriano tá saindo do Inter. Só que ele tem contrato até o meio do ano. E não tem chance, por exemplo, de rescindir o contrato do Luiz Adriano. Até ouvi de uma pessoa forte do futebol do Internacional, de muito trânsito no Beira-Rio, que me disse o seguinte: olha, Lucas, rescindir com um jogador que é ídolo, que fez um dos gols mais importantes da história do Inter, que foi aquele gol contra o Al-Ahly na semifinal do Mundial em 2006, que possibilitou o Inter viver aquele sonho e ser campeão no Mundial com o gol do Gabiru em cima do Barcelona. Não dá pra simplesmente chegar e rescindir com o cara. Não tem como. Não tem como desfazer esse laço. Mas eu também já ouvi nos bastidores em relação à postura do Luiz Adriano, que não é uma postura ruim, ele não deixa de treinar, não deixa de concentrar, não deixa de ir para os jogos. Mas que o Luiz Adriano também está mais alheio ao momento e tudo que está acontecendo. Ele não deixa de treinar, ele não é antiprofissional, nada disso. Mas assim, termina o contrato dele agora em junho, julho, Luiz Adriano vai deixar o Internacional. Pra gente fechar, gente, Matheus Dias e Gabriel Barros. Dois nomes que podem deixar o Inter também. O Matheus Dias na negociação com o Fortaleza. O Inter trouxe o Bruno Gomes, o Fortaleza estava acertado com o Bruno Gomes, volante, que estava no Curitiba. No fim das contas, ele veio pro Inter e, como compensação, o Inter ofereceu o Matheus Dias e o Tauan Lara. Mas ainda não avançou essa saída do garoto que estava com a seleção brasileira pré-olímpica, foi cortado por conta de uma lesão. E o Gabriel Barros, que veio do Ituano, não deu certo, não rendeu. O Inter contratou agora o Wesley. Então, assim, Gabriel Barros, a tendência é que também deixe o Inter, se não nessa janela, na do meio do ano. Ele teve procuras para isso no ano passado. O Inter segurou porque o Cudê queria ver mais do Gabriel Barros, mas agora já há o entendimento de que ele não rendeu de fato o que se esperava aqui em Porto Alegre, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.